tablet, celular ou PC. É hora de aprender, é o CNET Digital Bonfim, conectado com você. Olá, gente, bom dia. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula. E antes de eu tirar a máscara, eu vou fazer uma higienização das mãos para conversarmos melhor. Sou a professora Adriana, professora de Ciências da Rede Municipal de Senhor do Bonfim. Estamos aqui mais uma vez conectados com a Terra do Bom Começo. A nossa aula de hoje será sobre cadeias alimentares. Então a gente vai entender as relações dos seres vivos no ambiente em que eles vivem. Nós iremos falar sobre os seres vivos e cadeias alimentares. Os seres vivos, eles precisam de energia. E aí a gente se pergunta como é que essa energia é obtida. Tanto animais quanto plantas, eles precisam da energia para manter-se vivos, mas a forma de obtenção é bastante diferente. As espécies que vivem num determinado ambiente, eles necessitam interagir uns com os outros. E nessa interação ocorre a obtenção do alimento. De que forma? As plantas, elas vão utilizar o calor do sol para poder obter esse alimento, através de um processo que nós estudaremos posteriormente, que é a fotossíntese. Então, como as plantas elas produzem seu próprio alimento, elas são chamadas de seres produtores ou também chamados de seres autótrofos. Eles utilizam a luz do sol juntamente com os nutrientes do solo e através de suas raízes eles retiram esses nutrientes e água e daí, com a ajuda também do gás carbônico, produzem seu próprio alimento. Daí, eles serem chamados de produtores. Já os animais, eles não têm como fazer essa obtenção através da luz solar. Então, eles necessitam se alimentar de outros seres vivos. E, portanto, eles são chamados de seres consumidores, ou também chamados de seres heterótrofos. Então, nós precisamos entender que dentro da diversidade de seres vivos, essa forma de obtenção de alimento varia, assim como também os tipos de alimento que eles consomem também variam. Então, a depender do tipo de alimento que o consumidor se alimenta, ele vai receber nomes específicos. Por exemplo, os animais que se alimentam exclusivamente de plantas, eles são chamados de herbívoros. Por exemplo, o boi, capivara, bicho preguiça e muitos outros dentro do nosso ecossistema. Aqueles que se alimentam exclusivamente de carnes de outros animais são chamados de carnívoros. Exemplo, a onça, o leão, o tigre, o jacaré. Os onívoros são aqueles que se alimentam tanto de vegetais quanto de outros animais. Exemplo, galinha, raposa, nós, humanos. E aí vem aquela questão. Mas tem humanos que não se alimentam de carne, eles são chamados de vegetarianos. Aí é uma opção da pessoa não querer se alimentar de carne, mas nós temos o nosso sistema digestório preparado para se alimentar tanto de carnes quanto de plantas. Portanto, nós estamos no grupo dos onívoros. E ainda tem animais que se alimentam dos mais diversos nutrientes. Eu botei aqui como exemplo os hematófagos, que são aqueles que se alimentam exclusivamente de sangue, como piolho, como carrapato, pulgas, algumas espécies de morcegos. Então, esses são chamados de hematófagos. E numa cadeia alimentar também tem os decompositores. Quem são esses decompositores? Os decompositores são seres que, depois que os seres vivos morrem, eles decompõem a matéria orgânica. Daí o nome decompositores. E quem são eles? Os fungos e as bactérias. Então, os fungos e as bactérias, eles fazem parte de toda a cadeia alimentar. É a ponta da cadeia alimentar. Todos aqueles seres que morrem, seja uma planta, seja um animal, quem vai fazer a decomposição dessa matéria são eles. E o interessante, eles são considerados os recicladores da matéria orgânica. Por quê? Porque essa matéria orgânica vai ser devolvida para a natureza. Então, uma planta morre, eles fazem a decomposição. Todos os nutrientes daquela planta vão retornar ao solo. Isso a mesma coisa acontece com os animais.
Então a gente vai entender um pouquinho como é estruturada uma cadeia alimentar. Uma cadeia alimentar sempre começa pelos produtores. Por que sempre começa pelos produtores? Como a gente já viu, eles produzem o seu próprio alimento. Então, olha, a planta é o produtor de uma cadeia alimentar. E aí, a gente vai ver quem é aquele animal que se alimenta diretamente da planta. No caso, no exemplo da nossa cadeia alimentar aqui, a gente colocou um gafanhoto, mas pode ser qualquer outro ser que se alimente diretamente da planta. Então, esse ser que se alimenta direto da planta é um consumidor que a gente chama de consumidor primário. Primário porque se alimentou diretamente do produtor. O consumidor que se alimenta daquele consumidor primário, ele também vai ser um consumidor, só que é chamado de consumidor secundário. E aí se vai dentro de uma cadeia alimentar. No final, vocês podem observar, ligados a eles estão os decompositores. Por quê? Porque todo ser vivo que vai morrer, os fungos e as bactérias vão fazer a decomposição. Uma coisa interessante é que as cadeias alimentares ocorrem em todos os ecossistemas, sejam eles terrestres ou aquáticos. Então aqui temos um exemplo mais detalhado de uma cadeia alimentar, quando a gente começa, olha, pela planta, que é chamado de produtor. O gafanhoto, consumidor primário. Depois vem um rato que se alimentou desse consumidor primário. Então, ele é considerado também consumidor secundário. Vem uma cobra e se alimenta desse rato. Ele é o consumidor terciário. Vem um gavião e se alimenta dessa cobra. É um consumidor quaternário. Geralmente, as cadeias alimentares, o nível trófico chega até o quaternário. Depois a gente vai entender um pouquinho, eu vou falar sobre isso. Na ponta da cadeia, no final, os decompositores. Se vocês observarem, a seta, ela sempre vai de quem produz energia para aquele que está consumindo. Por quê? Porque a cadeia alimentar é a transferência de energia de um ser para o outro. Por exemplo, se o gafanhoto se alimenta do produtor, que é a planta, essa planta transferiu sua energia para o gafanhoto. Então, por isso que a seta é sempre indicando para aquele ser que está se alimentando. Então, é uma transferência de energia. E no final, vocês podem observar que todas as setas se ligam aos decompositores. Por quê? Porque eles vão fazer a decomposição da matéria orgânica. Então, olha, a gente também tem as cadeias alimentares aquáticas. A gente tem um exemplo aí de uma alga, aí camarão se alimenta, é o consumidor primário. Depois vem um peixe, se alimenta desse camarão. Um outro peixe maior se alimenta desse peixe. E um tubarão se alimenta desse outro peixe. Então, nesse caso aqui, no final da cadeia, nós temos os decompositores também. Vocês podem observar que ao invés de eu ter colocado consumidor-produtor, eu tratei de nível trófico. O que quer dizer isso? São os níveis que aqueles seres ocupam numa cadeia. Então, o produtor, ele faz parte do primeiro nível trófico. O consumidor primário, segundo nível trófico. O consumidor secundário, terceiro nível trófico. E assim por diante. Se vocês observarem, os decompositores, eles não estão caracterizados como nível trófico, porque eles fazem a decomposição da matéria depois que esses seres morrem. E a gente percebe que em um grande ecossistema não existe apenas uma cadeia alimentar, existem muitas cadeias alimentares. Então essa relação entre as cadeias alimentares, elas recebem o nome de teia alimentar. Essas teias ocorrem simultaneamente em várias cadeias alimentares a transferência de energia. Então a gente pode observar aqui que a depender da teia que aquele ser vivo faz parte, ele pode ser considerado consumidor primário, consumidor secundário ou terciário, a depender de que posição ele ocupa no ecossistema. Os ecossistemas, eles vivem em equilíbrio, que você pode pensar, mas se tem muito animal que vai comer aquele, vai acabar. A natureza, ela vive em equilíbrio. Mas o desequilíbrio alimentar
ocorre quando o homem faz interferência naquele ecossistema. E essas interferências, quando são negativas, que na maioria das vezes ocorre que pode ocorrer um desequilíbrio, como até mesmo a extinção de espécies. Então, numa cadeia alimentar natural, onde aquele ecossistema está em equilíbrio, todos os seres vivos eles vão ter alimento suficiente para manter vivos e mantendo em equilíbrio aquela cadeia ou teia alimentar daquele ambiente. Hoje a gente fica por aqui e até a próxima. Pegue seu tablet, celular ou PC, é hora de aprender. É o Senet Digital Bonfim, conectado com você.